Meus amados irmãos, nesta noite quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta inicial para ver se eu consigo disfarçar meu nervosismo aqui. Quantos neste momento estão esperando do irmão Ribinho? Levante a mão. E quantos estão esperando de Jesus nessa noite? Glória a Deus, assim eu fico mais confortável. Graças a Deus. Amados, tenho aproximadamente 40 minutos. Já quero dizer para quem está presencialmente aqui e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, não sou grande pregador, não sou o pregador, sou apenas servo do teu Deus. E quando recebemos o convite, que eu estava naquela cadeira ali, a minha esposa me olhou e viu o susto que eu peguei, porque realmente é de grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor aos irmãos. Assim como vocês, eu também quero aprender mais de Deus, mais. E aqui na congregação, graças a Deus, na congregação como também na área 13, são muitos obreiros que pregam melhor do que eu. E pelo que o irmão Zequinha nos falou, todos aqui vão pregar, né? Isso é maravilhoso. Revezamento de obreiros, isso é ótimo. Todos nós podemos pregar, desde que nós busquemos duas coisas, basicamente. Primeiro, o Senhor em oração. E segundo, a palavra do Senhor. Porque se não tivermos a unção do Senhor, como dizemos, vamos pregar somente letra. E isso não é tudo. Mas a unção do Senhor é indispensável na vida do crente. Amém? Glória a Deus. Quem acompanhou aí o anúncio, a postagem, já sabe o tema, né? É um tema muito bom. Inclusive, quando o irmão Zequinha já nos convidou, eu já tinha em mente. Mas eu busquei ao Senhor, eu busquei em oração, e o Senhor creio que me confirmou. E se você puder acompanhar comigo, a leitura da palavra do Senhor está no Antigo Testamento. Livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Quero também saudá-los a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, os que estão também nas redes sociais. Não sei se meu irmão está assistindo, não sei. Essa câmera é bem aqui, né, meu amado? Eu estou aqui meio perdido, essa aqui, né? Eu ainda sou muito tímido com isso aqui, eu tenho que me acostumar. Amém, amados? Então, a paz do Senhor, os que estão também do outro lado do mundo. Lord's peace, peace of Lord, como vocês dizem aí, tá bom? 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 4. Amém, amados? Glória a Deus. Toda honra, toda glória, louvor e adoração seja para o nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Só até o versículo 9. Quem sabe qual é o tema da mensagem nessa noite? Saia da caverna. O teu ministério ainda não acabou. Glória a Deus. Queridos, sei que o tempo é curto, mas é o que Deus separou para nós. Glória a Deus. Até me assusta, Jesus. Eu não sou grande pregador, Jesus, misericórdia de mim. Mas quem que já conhece a história de Elias, sabe que ele foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Elias é um profeta que já aparece no contexto de Israel. No capítulo 17 da palavra do Senhor, deste livro que nós lemos, ele já aparece confrontando, já aparece
profetizando. E Elias, para quem já estudou a história de Elias com detalhes, buscou e Deus revelou, Elias destaca principalmente pelo momento em que nós vemos ele desafiando os 450 profetas de Baal com os 400 profetas de Azera. Mas eu estudando a palavra, amados, confesso que quase chorei quando li alguns versículos aqui, que Deus me entregava a mensagem, lembrando que o pregador sempre é o primeiro a receber a mensagem de Deus. Não esqueça o tema, saia da caverna, o teu ministério ainda não acabou. E Elias aparece num contexto em que Israel já estava praticamente se desviando dos caminhos do Senhor. Se você somar comigo, já vai dar aqui pelo menos 850 profetas que não reconhecem que só o Senhor é Deus. Mas essa é apenas uma das histórias que nós conhecemos a respeito de Elias. E Elias, lembro, um grande profeta, por que não dizer um dos maiores, não desprezando os demais, que também foram usados. Mas neste contexto, daqui a pouco eu vou revelar para você o que Deus me mostrou. Ele chega numa situação que se entristece com Israel. Mas eu quero aqui lembrar que Elias aparece no contexto e profetiza anos sem chuva em Israel, cerca de 3 anos e meio. Elias chega na casa de uma viúva e ele já então profetiza a bênção sobre ela de mantimento, porque ela estava catando lenha e ele então olha para ela e diz, vai, me consegue pão, água. Ela diz, só tenho aqui um bocado de farinha, um pouco de azeite, vou fazer para mim e meu filho, depois morreremos. Olha como estava Israel naquele contexto. Ele então diz, vai, porque assim diz o Senhor, e vai e profetiza a bênção sobre ela, e realmente ela é abençoada. Esse é um dos prodígios que Elias faz. Mas depois tem outro. Essa mulher então, seu filho morre. E ele então tem uma dificuldade, mesmo sendo profeta, homem de Deus e de oração, ele passa por um momento de aperto, porque ele tem que orar ao Senhor. Se deita em cima do menino por 3 vezes, para que Deus então traga de volta a vida do menino e ressuscita. É mais um prodígio. Se prega sobre isso? Sim, se prega. Porque Elias, ele era um vaso nas mãos do Senhor. E eu estou aqui nessa noite pregando para pessoas que também são vasos nas mãos do Senhor. Por isso que Deus confirmou a mensagem, saia da caverna. O teu ministério ainda não acabou. Cada palavra é pensada. Quando vou trazer o tema que o irmão me pediu, glória a Deus, inclusive quero aqui agradecer ao Senhor, Jesus Cristo, pelo ministério do nosso irmão Ito, que é um vaso. Isso aqui, ó, por causa dele, do irmão Anderson, e os demais aqui da retaguarda, tem muitos, é o ministério deles, glória a Deus por isso. Ore pelos irmãos, porque não é fácil, né, irmão? O irmão sabe que não é fácil. Glória a Deus, é o vaso. E eu estou aqui nessa noite pregando para vasos, inclusive eu sou o primeiro a receber a mensagem. O nosso ministério não acaba quando nós queremos. Eu vou aqui ganhar tempo. Elias ressuscita o filho daquela viúva. Logo em seguida, no contexto, ele aparece desafiando os profetas de Baal e de Azera. Quem aqui já leu sabe a história. Ele então desafia aqueles homens a orarem, buscarem desde de manhã até o meio-dia. E ele mesmo chega a zombar. Clamem mais, orem mais, porque pode ser que esteja viajando. Ele não é um Deus, só que ele está zombando. E o Deus Baal e Azera não respondem aos profetas, se retalham, se cortam e pulam em cima do altar e nada acontece. Sabe por quê? Porque não existia Deus de Israel, senão o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, mas o povo já tinha apostatado da fé, tinha se desviado da fé, estavam se desviando de Deus. Sabe por quê? Porque Acabe no contexto era rei de Israel, mas casou-se com uma mulher chamada quem? Jezabel, cujo pai era rei, mas ela era sacerdotisa de Baal. Ou seja, Acabe, rei de Israel, casou-se com a mulher errada. E aqui daria outra pregação para quem quer casar aqui no futuro. Mas vou deixar para um outro dia, quem sabe, o Senhor Deus o sabe. O contexto aqui é outro. Queridos, e após desafiar e vencer os profetas de Baal e de Azera, aqueles homens são mortos, e o povo diz o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e realmente é, porque Baal não é Deus, e Azera não é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais. Elias agora, depois de vencer aquele desafio abençoado,
que ele o faz pela palavra do Senhor. Na oração dele você vê isso. Senhor, conforme a tua palavra, fiz isso, responde-me. E o Senhor responde. Não vou detalhar porque os irmãos conhecem, o tempo não permite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um grande profeta agora se vê em aperto, sabe por quê? Porque Acabe não tem o que fazer. Vai e anuncia a sua esposa Jezabel. Tu viu o que Elias fez? O que Jezabel faz? Não glorifica a Deus, irmãos. Porque ele é ímpio. Não teme a Deus. Ela serve a um suposto Deus Baal. Seus profetas agora estavam mortos. Detalhe que seria bom voltar no contexto e lembrar que essa Jezabel é que mandou matar os profetas do Senhor. Os profetas de verdade. Mas mesmo nesse contexto aparece um abençoado homem chamado Obadias, que a Bíblia diz que ele é temente a Deus, e ele consegue separar ainda cerca de 100 profetas, de 50 em 50, coloca num lugar separado, e ele os alimenta com pão e água. Sabe por quê? Porque temia a Deus, e porque entendia que Israel precisava ter ainda homens que buscassem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe quem estava lá para desafiar os profetas de Baal? Somente um, o corajoso. Elias, somente um profeta, cadê os demais? Todo mundo recuado, porque Jezabel mandava matar. E se Obadias não escondesse aqueles 100 homens, provavelmente, irmãos, pelo contexto, ela teria mandado matar os mesmos, 100 profetas. Agora tente imaginar comigo a diferença que faz 100 profetas em uma nação, cujo Deus é o Senhor. Aleluias. Grande diferença. Aí eu te pergunto, no dia de hoje, cadê os profetas do Senhor? Você começa agora a entender a mensagem que Deus quer falar com você. Cadê os profetas da altura de Elias para desafiar Jezabel? Cadê os profetas para desafiar os Acabes da vida? Cadê os profetas? Ei, cadê você que Deus te separou, te ungiu, te entregou para si, por imposição de mãos de homens cheios do Espírito Santo? Cadê você? Está na caverna? E por quê? Irmãos, Elias foi um homem corajoso. E cá aqui para nós, eu queria ser o ajudante dele, né? Porque a palavra do Senhor diz que ele tinha eu esqueci o nome lá, uma palavra específica. Não era Eliseu ainda, porque Eliseu aparece mais na frente, eu vou já chegar lá também. Ele tem um nomezinho lá, tipo um ajudante. Um homem que estava junto com ele, que quando ele manda olhar para o mar, tinha um homem lá olhando, e não era Eliseu ainda, era outro, era um moço, chama de um moço. Pronto. As palavras fogem aqui porque a memória está falha. Glória a Deus por isso. Deus é bom. E Elias encarou as dificuldades, enfrentou. Deus respondeu. Fogo cai do céu, consome o holocausto, lambe a água, escorre fogo, e o povo então reconhece: só o Senhor é Deus. Grande milagre, né? Mas e agora? Jezabel, quando ouve isso, ela faz uma promessa carnal, não é de Deus não. Ela manda um mensageiro para Elias e diz: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã não colocar a tua vida como a de um deles. E esse eles que ela se refere são os profetas falsos que foram mortos. E ela então faz um desafio para Elias. Agora que eu quero começar a pregar, irmãos. Aqui foi só a introdução. É aqui que começa a agonia, irmão Anderson, de um grande homem de Deus, cuja face vivia de joelhos diante do Deus que ele servia. Agora eu quero começar a pregar. Um grande homem de Deus, irmãos. A nação tinha visto o que ele fez. A viúva viu o milagre que ele fez, o milagre, porque ressuscitou a filha da viúva. Acabe sabia quem era Elias. Sabia tanto que um dia, quando Acabe manda o mensageiro, que quando Acabe se encontra com Elias, ele faz uma pergunta ousada e de um desviado. Ele olha para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? Sabe por que ele faz essa pergunta? Porque Israel estava sem chuva. E se não tem chuva, não brota, não tem alimentos, né? Frutas, verduras e legumes, não tem, fica escasso. Por isso que a viúva estava já só com um pouco de farinha, um pouco de azeite. E Elias então entrega a profecia e diz: assim fará o Senhor até que venha chuva sobre Israel. Elias já havia profetizado a escassez de chuva em Israel. E era esse o contexto. Por isso que Israel, quando Acabe encontra Elias, ele pergunta: és tu o perturbador de Israel?
Porque ele entendeu que a oração, que a profecia de Elias, em dizer que não haveria chuva, ele entendeu como isso uma perturbação em Israel. Irmãos, a pessoa quando perde a visão de Deus, ele não entende mais os mistérios de Deus. E eu quero abrir aqui um parêntese e mais uma vez agradecer ao nosso Deus, porque o irmão Eduardo, né, que casou com a nossa amiga irmã Jéssica, né, está dando estudos sistemáticos sobre dons. Eu creio que vai chegar, se não chegou ainda, sobre discernimento de espírito. É quando você reconhece quando a palavra é de Deus. É quando você reconhece que alguém, que Deus está usando um vaso. É quando você reconhece que Deus não está naquele mistério. Isso é discernimento de espírito. E Acabe perdeu isso. E quando encontra Elias, ele pergunta: és tu o perturbador de Israel? E Elias, cheio de autoridade, responde: eu não sou perturbador de Israel. Glória a Deus. Mas és tu. Porque Elias conhecia o contexto de Acabe, que casou com a mulher errada. Tanto a mulher de Deus em Israel, e vai buscar alguém lá de outra nação, irmãos. Não vou pregar sobre isso aqui não. Mas olhe para Elias, volte para Elias. E quando Elias ouve o recado de Jezabel, um recado ousado, e diz que vai matar ele, aí que Elias então corre, foge. A palavra do Senhor diz aqui na minha versão: escapou. Sabe o que é isso, irmão? Um grande homem de Deus, escapando, para que a sua vida não seja tirada. E se você olhar aqui para a palavra, você vai perceber algo interessante. E Deus aqui confirmava comigo essa mensagem, quando eu comecei a estudar e ler e buscar do Senhor, e o Espírito Santo falava comigo nesta mensagem aqui interessante. Olha o que ele diz aqui: pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que é isso aqui, irmãos? A minha esposa disse que isso aqui é depressão espiritual. Eu não duvido não, irmãos. Um grande homem de Deus, de oração, de revelação, de mistérios, prodígios, revelações e milagres, pedir a morte. Quem aqui nunca passou por uma tribulaçãozinha tão simples, menor do que a de Elias e de Jó, e fala: Senhor, tira a minha vida, porque você sabe que se você se matar, né, é suicídio. Alguns dizem que é pecado, outros falam que não. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas eu particularmente não tenho essa coragem de dizer: Senhor, vou me matar. Não tenho essa coragem, irmão Charles, não tenho. Mas Elias pede a morte aqui, irmãos. Aí você começa a compreender o contexto. Saia da caverna, o teu ministério ainda não acabou. Porque Elias foi grandemente usado por Deus. E aqui ele pede a morte para Deus agora. Entende agora o mistério da palavra, da mensagem? Agora, navegue comigo aqui na palavra, no contexto. Desculpem a minha dicção, que eu falo um pouco rápido, que eu tenho dificuldade. Eu sou irmão de Moisés, do Antigo Testamento. A minha língua é pesada, eu gaguejo um pouco. Mas tente me ouvir, se possível. Estou falando devagar para tentar os irmãos entenderem. Ele pede a morte para Deus, não é verdade? Olhem comigo o que acontece aqui. Detalhe: Deus sempre estava com Elias. Porque foi o mesmo Deus que orientou a viúva de sustentar Elias, mesmo que ela não soubesse. Quando o Senhor falou com Elias, ele disse: e ele ordenei a uma viúva que te sustente. Mas ela não sabia disso. Mas era Deus cuidando do seu profeta. Porque os demais estavam mortos e tinha 100 escondido por Obadias, não era? E ele pede a morte. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Oh, glória. A pessoa, quando quer morrer, basicamente o que ela vai cortar? O alimento. Irmão Marcos, não quer mais comer. Não quer mais comer. Eu não vou mais comer porque as minhas células vão morrer. Eu vou adoecer e eu vou morrer. E Elias: tira a minha vida assim, eu não sou melhor do que os meus pais. A palavra do Senhor aqui não revela. Mas se você analisar bem o contexto, parece que ele não queria mais comer. Porque a Bíblia diz anteriormente que ele caminhou o caminho de um dia de deserto. E quem aqui estuda a Bíblia, né, sabe que deserto é lugar de prova. Sol quente, não tem amigos. Não tem que ter ajuda de oração. Não tem. E ele caminhou caminho de um dia no deserto. Isso aqui é interessante. Quem passa um dia caminhando no deserto, no mínimo chega num lugar, um destino cansado, com fome, com sede. E ele fala: Senhor, tira a minha vida porque não sou melhor do que os meus pais. O contexto era bom, porque talvez não tinha comido nem bebido. E ele deita e dorme, talvez cansado, com fome, não sei.
mas o Senhor manda um anjo apenas. E toca nele, não fala, toca nele. A tua vida é preciosa para o Senhor, vaso. E por que você quer ficar na caverna? Por quê? Elias nem entrou na caverna ainda, mas já estava com um pensamento aqui meio que, tira a minha vida, Senhor. E o anjo lhe tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ei, profeta, teu lugar não é deitado, não é dormindo. Aleluia. Glória a Deus. Você começa a entender o mistério. E Elias olhou e eis à sua cabeceira estava um pão cozido e sobre as brasas, o quê? Uma botija de água. Aleluia. Irmão, Deus se importa contigo, meu querido. Enquanto você pede a morte, Deus não vai te condenar por isso. Mas Ele entende a tua fraqueza. Porque você é homem. Você cansa do ministério. Às vezes é pesado, é corriqueiro. Sim, Deus entende isso. E mesmo que Elias pediu a morte, Deus não concordou com ele. E manda um anjo tocar. E quando toca, que ele acorda, tem lá o quê? Pão e água para saciar a sede. Porque quando você acaba de comer, dá vontade de tomar o quê? Aquele refrigerante, né? Não é muito saudável não, mas a água é mais saudável. Olha o que o anjo levou ali, ó, uma botija de água. Aleluia. Deus se importa contigo, profeta. E porque você pede a morte, Deus ainda precisa de ti. Tu quer ver uma coisa? Continua acompanhando a mensagem. O tempo está acabando, mas você vai entender. E o anjo do Senhor tocou segunda vez e disse, escuta essa, profeta. E disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluias. E eu entendo isso aqui como um ministério que continua. Enquanto você está pedindo a morte para Deus e quer entregar o cajado, Deus ainda conta contigo, varão, varoa. Deus ainda conta contigo. E o anjo disse, a caminhada te é cumprida. E viu, irmão Marcos, o ministério é cumprido. Por isso a mensagem, o teu ministério ainda não acabou. Não é você que põe fim no teu ministério. Não é você que vai dizer, até aqui basta, Senhor. Não quero mais. Aí eu te pergunto, você é dono de si próprio? Não. Quem é o teu dono? O teu Deus. Quem é que vai te usar? O teu Deus. Quem é que ouve as tuas orações? O teu Deus. Aleluias. E você entende? Glória a Deus. Amém? Vamos continuar, ainda tem muito aqui para falar. Oh Jesus, somente alguns 15 minutos. Elias então obedece, diz assim, levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida, caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Que comida era essa que o Senhor te mandou? Coma, beba. O que Deus está te dando uma palavra de ânimo aqui para você, vai te permitir, creia, caminhar mais 40 dias e 40 noites. E quem aqui sabe de teologia, estuda a Bíblia, sabe muito bem, já falamos e ensinamos e aprendemos que 40 significa provação. É o tempo que Deus está te provando. 40 dias ainda. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até onde? Horebe, o monte de Deus. Deus te sustenta e te manda só um pouquinho de pão, mas uma botija de água, que para você pode ser pouco, mas você vai ter força, ânimo, para você caminhar pelo menos mais 40 dias e 40 noites. Receba, é a palavra do Senhor que está te alimentando nessa noite. Está recebendo, querido? Aleluias. Não é de mim, é da palavra que o Espírito Santo me deu e está te dando agora. Glória a Deus. Para eu chegar aqui e pregar, não foi fácil. Quase que eu não chegava aqui. Minha esposa sabe da luta. Quase. Porque quando a palavra vem de Deus, quando o pão vem de Deus, fresquinho do céu, o diabo quer atrapalhar. Mas porque o Senhor é Deus, nos dá vitória. Aleluia. E chegou em Horebe o monte de Deus. Agora, irmãos, abra teu coração para ouvir aqui o desabafo de um homem de Deus. Grande profeta, escute isso aqui comigo. Não esqueça que o contexto histórico, o contexto atual de Israel, naquele momento, o povo tinha se afastado de Deus. O rei Acabe casou com Jezabel. Ou seja, se o líder não estava bem com Deus, o que esperar da nação? E entrou ele na caverna. Aqui era um versículo, né, que eu havia separado como o versículo-chave do tema. Versículo 9 do capítulo 19.
E ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Para um bom entendedor espiritual, sabe que essa palavra é para você, na caverna. Aí o Senhor te pergunta: que fazes nessa caverna, Charles? Que tu faz nessa caverna, se escondendo do contexto? Sai da caverna, o teu ministério não acabou ainda. Agora você entendeu. Sai dessa caverna. Não é aí que Deus te quer. Não é aí. Agora escute o que este homem responde para Deus. Preste bem atenção. E ele disse, irmão, quando eu li isso aqui, eu quase chorei. Peguei um impacto na minha alma, porque o Espírito Santo me revelou isso aqui depois de anos de crente que eu tenho. Mais de 20 anos. Eu fui entender isso aqui hoje, porque é para você, é para mim, é para nós. A palavra do Senhor não é gostosa. Olha o que esse homem diz aqui. Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta vem do Senhor. E o profeta dá uma resposta. Escute aqui. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto. Derribaram os teus altares. E mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. Ou no português mais popular, para atirarem de mim. Você ouviu bem essas palavras de um profeta? Dentro de uma caverna. Ele não está aqui justificando para Deus porque está na caverna. Está desabafando. Esse porquê aqui do texto, ele é de resposta. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ou seja, começou a buscar mais a Deus. Começou a dedicar-se mais a Deus. Porque ele sabia o contexto de Israel. Porque tinha se desviado da fé. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Aí ele responde o porquê disso. Sabe por quê, Senhor? Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. A tristeza por ver a sua nação desviada. A tristeza por ver o seu povo afastado do Deus verdadeiro e adorando Baal e Azera. Tem mais. Derrubaram os teus altares, lugar onde se adorava a Deus. Derrubaram os altares. Tipo assim, não se pode mais adorar a Deus. Isso entristece qualquer crente que é espiritual. Entristece. Tem mais. Mataram os teus profetas. Olha aí, irmão Marcos. Aqueles cujas bocas o Senhor usava para falar com o povo. Senhor, mataram eles. Estamos sem ouvir a tua voz, Senhor. O teu povo não ouve mais a tua voz. E a última que ele fala aqui, ele diz assim: eu fiquei só, Senhor, que busca a minha vida para tirarem. Irmão, qualquer homem de Deus espiritual se entristece com o contexto. Repito, ele não estava aqui justificando para Deus, mas ele estava desabafando o porquê de estar nessa situação, aparentemente uma depressão espiritual. Estava na caverna, tipo assim, se escondendo. E detalhe, ele fala que buscam minha vida. Não era só Jezabel, porque o verbo falou plural. Buscam. Pelo menos mais de uma pessoa está buscando ele para matar. Nem para ficar triste, irmão, e tentar se esconder de Deus, ou de Deus não, do contexto atual. Realmente é triste. Quando ele disse aqui, quase eu chorei. Tem mais. E o porquê que o Senhor quer que você saia dessa caverna, embora o Senhor não te condene por isso, porque Ele te entende. Porque Ele nos fez ossos, nervos, carne, sangue, pele. Tudo que você é, como você é lindo e linda, foi Deus que te fez. Te conhece por dentro e por fora. Conhece tua estrutura, conhece as tuas fraquezas. Te conhece. E Ele te ama. Mesmo você nessa caverna, Deus te ama ainda. E ainda conta contigo. Aleluias. E quem conhece a história, eu vou aqui adiantar, está acabando o tempo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala com Elias: sai dessa caverna. Ponte aqui fora, perante a face do Senhor. E Elias então vai. E a Bíblia diz que passa um vento forte, que quebra os montes, derruba as penhas, um negócio mistério. Depois disso aí passa, vem um fogo, passa um terremoto, e o Senhor não estava.
E na quarta posição passa, e lá vem uma voz mansa e delicada. Agora sim, eles vão ouvir a palavra do Senhor. Você que está na caverna e quer ficar aí, só um lembrete. Aí você não tem amigos para orar contigo. Está sozinho na caverna. Aí é o teu espaço que você acha que você vai morrer. E nem é que Deus te quer. Aí você não tem companheiro para te ajudar em oração, chorar contigo, a não ser o Espírito Santo que sabe que você está orando. Agora escuta, por que o teu ministério não acabou? Olhe para a palavra, porque aqui, estamos aqui nos referenciando, né? Elias, grande profeta. Deus ainda contava com Elias, irmãos. Eu tenho sido em extremo zeloso, versículo 14. Extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. É a segunda resposta que ele dá para o Senhor, pela mesma pergunta que o Senhor faz. Elias, o que fazes aqui? Parece que um estava testando o outro, enquanto o outro dá a mesma resposta e não se contradiz. Glória a Deus. Tenha uma resposta convincente para o teu Deus quando você responder ele, porque você está nessa caverna. Eu não vou dizer que Elias convenceu ao Senhor, porque o Senhor já conhecia o contexto de Israel, muito mais do que Elias. Sabe por quê? Olha o que o Senhor responde aqui para Elias. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto. De novo o deserto. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás o quê? Profeta em teu lugar. Aleluia. Você entendeu agora o mistério, meu querido? O porquê de Deus ainda precisar de você? Teu ministério não acabou ainda. Pelo contrário, pelo teu ministério, Deus quer ainda propagar mais ministério. Sabe por quê? Sabe quem foi Azael? Rei da Síria. Que provavelmente mais na frente Deus usaria como vaso, podemos dizer assim, porque foi ungido pelo Senhor. Deus usaria como vaso para vingar os pecados de Israel. Tem mais. Jeú seria o próximo rei de Israel, porque Acabe não agradou ao Senhor, não. E Jeú seria o próximo rei de Israel, porque Jezabel já pretendia que o filho dela fosse rei de Israel, e Deus não aprovara. Por isso que ele chama Elias, sai da caverna, e unge Jeú, rei de Israel. É uma longa história ainda que Deus ainda usa Elias. Você entendeu o mistério? O porquê de não acabar o ministério de Elias, é bem ali. E tem mais. Depois que o Senhor levara Elias numa carruagem de fogo para o céu, tinha que ficar alguém no lugar dele. Quem era? Eliseu. Ungiu 3 homens ainda. 3 grandes homens ainda. Por isso que Deus disse para Elias, sai da caverna. E para terminar, Deus faz uma revelação maravilhosa para Elias ainda. Porque Elias disse para o Senhor, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. Não é isso que ele responde? 2 vezes? Sim. Parece que ele estava convicto do que ele estava falando. Mas o Senhor dá para ele uma palavra interessante, e que revigora qualquer profeta. Enquanto você pensa que está sozinho, acabou o teu ministério, você quer entregar o cajado? Porque não é hora ainda? Só Deus o sabe. Aí Deus responde para Elias, também eu fiz ficar em Israel 7.000, aleluias. 7.000, todos os joelhos que não se dobraram perante Baal, e toda a boca que não o beijou, aleluias. Viu, irmão Marcos? Você não está sozinho, meu querido, nessa empreitada. Viu, meu querido? Você não está sozinho. Enquanto você está na sua caverna, achando que você já vai entregar o cajado e entregar o ministério, Deus tem reservado pessoas, homens e mulheres de Deus, que pagam preço, que oram, que intercedem, que jejuam, que estão ali diante de Deus, orando, buscando, chorando pelas madrugadas, juntamente com você, sem você saber. O que são 7.000 pessoas? É uma área 13 inteira. É uma área 14 inteira. É uma área congregacional inteira, querido. Você não está sozinho.
E eu vejo com isso aqui um grande amor de Deus para com a nação. Ele mesmo reservou. E o irmão Ribinha já pregou isso aqui um dia, numa quarta-feira. Quem estava aqui se lembra. Deus ainda reserva os seus eleitos, escolhidos, dos quais você é um, você é uma. Porque Deus ainda tem uma grande obra para fazer pela frente. E possivelmente, estes 7.000 homens e mulheres, esses joelhos que não se dobraram diante de Baal, mas permaneceram fiéis ao único Deus de Israel, viram Jeú, rei de Israel, que Elias ungiu. Viram milagres e prodígios que Eliseu, profeta que ficou no lugar de Elias, fez em Israel. Possivelmente também viram esse Azael, rei da Síria, Deus usando grandiosamente. E você que fica na caverna. Teu ministério não acabou ainda, querido. Teu ministério não acabou. Você não é o dono do teu ministério para dizer, acabou, Senhor. Tira a minha vida. Porque quando você pensar em tirar a sua vida, quando você pensar em jejuar até morrer, provavelmente o Senhor vai mandar este mesmo anjo aqui, não para te chamar, mas para te tocar, e vai te dizer, come e bebe, porque muito comprido te é o caminho ainda, e este caminho significa ministério, chamado, ser usado nas mãos de Deus. E o tempo está acabando. Glória a Deus. Mas eu espero que Deus, o Espírito Santo, tenha te feito entender essa mensagem, porque eu sou o primeiro a receber. Porque tem horas que nós, servos do Senhor, passamos por tantas lutas, que a gente dá vontade de chegar no quartinho assim e falar, Espírito Santo, vem cá, senta bem aqui neste banco. Jesus, senta bem aqui também. Papai, senta bem aqui também, vocês três. Eu quero entregar o meu cajado. Eu quero entregar a congregação. Eu quero entregar a área. Eu quero entregar o ministério, Senhor. Aí o Senhor, se não mandar o anjo, ele vai falar com você de alguma forma especial. Palavra, sonho, revelação. Um profeta verdadeiro e vai dizer assim para ti. Eu não conto com covardes. Eu não conto com homens e mulheres covardes. Porque se você voltar atrás do teu caminho, pode ser que você perca a tua coroa, o teu galardão. E Deus levanta outro. Não que Elias desistiu, mas quando Deus eleva Elias, deixa outro no lugar dele, você conhece a história. Eliseu viu o mistério e pediu que Deus desse a ele, a Eliseu, uma porção dobrada da unção que Elias tinha. Ele falou que era uma porção dobrada do Espírito. E sabe o que é isso? Desejar ministério, desejar que Deus te use. Eu falo uma coisa para você, meu amado, que está me assistindo. Você tocava, você cantava, você regia, você intercedia. E o que te fez parar? Será que foi a quarentena que te deixou acanhado? Será que foi a falta de oportunidade? Será que é porque alguém não te visitou nas tuas lutas? Será que são os entretenimentos da vida? Será que são os prazeres da vida que você está vivendo? Será que a quarentena abafou o nosso ministério? Irmãos, irmão Ribinha, eu confesso para vocês, eu estava com saudade de pregar isto aqui, ó, porque eu gosto disso. Mas toda glória é para o nosso Deus. Todo louvor é para o nosso Deus. Sabe por quê? Porque eu sou apenas vaso, assim como você é vaso. E não sou, já repito, não sou grande pregador, irmão Hilton. Não. E fico bastante acanhado quando o irmão posta a minha foto. Fico muito acanhado, irmão. Eu fico aqui, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. E quando eu vejo o câmera, então, eu entrei ali com a mão gelada, tremendo, irmão. Ô, Jesus, misericórdia. Mas Deus usa, irmão. Com esse pouquinho que a gente sabe. Porque a palavra é dele. A unção é dele. O ministério é dele. A igreja é dele. Porque foi ele que morreu por nós. Amém, amados? Muito obrigado pela grande oportunidade. Muito obrigado pelas suas orações, pela sua paciência. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe maravilhosamente. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.